para desfazer mais um mal-entendido e para deixar um alerta, quando vocês forem abrir processo no Fórum de Ubajara. Porque o processo de partilha do meu pai já fez 20 anos, que está lá o advogado, dizendo ele que o advogado pelejando, mas é mentira. Porque tem datas de entrega de ofício para a família nunca recebeu um ofício. O advogado diz que a gente não tinha dinheiro para pagar, sendo que ele não concluiu o processo, porque a gente só ia pagar depois que ele concluísse o processo. Ele não concluiu o processo e já queria receber dinheiro, sem antes da conclusão do processo. O advogado abriu duas pastas do processo do meu pai, porque tem que ter só uma pasta. Ele abriu duas pastas. Uma a gente tem acesso, outra a gente não tem acesso, a gente não sabe o que é que tem lá na outra pasta, com os documentos da família. Eu fui lá no fórum para saber desses documentos, o que é que tem dentro dessa pasta, que documentos que tem. O fórum não me deu. O fórum não deixou eu ver essa segunda pasta. Os irmãos ficam correndo, um para a cidade de Tianguá, outro para a cidade de Ibiapina, outro para a cidade de São Benedito, sendo que o processo é da comarca de Ubajara. Não pode ser aberto outro processo em outra cidade, sendo que o processo é da comarca de Ubajara. A não ser que você arrume um advogado de Tianguá para ajudar aqui, na comarca de Ubajara. Mas você não pode pegar os documentos, sendo que meu pai morava aqui, e minhas irmãs pegaram esses documentos e estão abrindo processo em outra cidade. Não pode. Porque os herdeiros estão todos aqui. E o processo é da comarca de Ubajara. Aí uns ficam correndo para a cidade de Tianguá, outros para a cidade de Ibiapina, outros... E não pode. Não pode. E lá no fórum me disseram, o defensor público me disse que os irmãos tinham que estar todos juntos para resolver esse assunto. Chamei a Edneuza, ela não quis ir. Chamei o Moisés, ele não quis ir. Chamei o Cícero, ele não quis ir. Chamei a Edneia. A Edneia assinou um documento abrindo mão de tudo. Ela disse que já gastou tudo que meu pai e minha mãe deixaram para ela já gastou. E assim, o que a minha irmã recebeu das contas do meu pai e os terrenos que minha mãe deixou e que a Edneia se apossou, se fosse verificar, ela ficou com mais direitos que os outros irmãos. Então isso também tinha que ser apurado, para ver o que foi que ela andou gastando, o que foi que ela fez com os terrenos, quanto que ela recebeu da conta do meu pai, que não foi pouco dinheiro. E ainda teve uma indenização do Banco do Brasil que ela recebeu junto com a minha sobrinha, e que isso também era para ficar dentro do processo de partilha. Essa indenização do Banco do Brasil, que era para o meu pai. Então isso também era para ficar na partilha. Só que parece que elas duas conseguiram tirar. Então as duas correram sozinhas em outra cidade, não foi aqui em Ubajara. Aí enquanto os irmãos ficam brigando, enquanto essa Edneia fica aqui com essa porra de escola do crime, falando para minha outra irmã que eu tô doente, que eu tô não sei o que eu tô com muita depressão, que eu tô não sei o que eu tenho problema psicológico, um pessoal que não tem nada a ver com a nossa família, que se aposta das coisas que a gente tem, gente. Enquanto a minha irmã fica fazendo a cabeça dos meus irmãos, botando um contra os outros, botando um contra o outro, o pessoal daqui do fórum e o advogado faz o que quer dentro do processo do meu pai. Porque os ofícios que era para vir para a gente comparecer lá no fórum, a gente nunca recebeu.
E o advogado lá disse que a gente não tinha interesse na conclusão desse processo, mas a gente tem. E a gente tinha tudo que se juntar, todo mundo, a família toda, ir lá reclamar, fazer alguma coisa, mas ninguém quis ir. Aí a Edneia assinou um documento dizendo, não, Irene, eu vou assinar esse documento aqui porque eu tenho consciência que eu já gastei tudo que o papai e a mamãe deixaram para mim. Mas o restante dos irmãos eu não sei. E era pra gente ter ido lá no fórum, pra gente ter ido saber o que diabo é que tá acontecendo com esse processo. 20 anos o processo parado. Aí a gente vai lá, pede para dar andamento no processo de novo, depois é arquivado, depois desarquiva, é arquivado de novo e não conclui nada. E a gente precisando, minha mãe precisou muito, eu precisando fazer meu tratamento, eu precisando ajudar meu filho, eu precisando ajeitar minha casa, gente. Porque o prefeito não quer que a gente receba o que é de direito da gente. Tiraram o direito de eu receber um Bolsa Família, tiraram o meu direito de receber o meu auxílio por conta do problema na coluna que foram causados por eles. Por eles eu tenho o atestado médico aqui que a minha coluna está desviada. Eu fui no hospital em Sobral e eles disseram que eu tinha que colocar um pino entre a minha coxa e o meu quadril, por conta das dores constantes que eu tenho. Tem dia que eu não consigo nem varrer a casa, que foi ocasionado pela prefeitura, porque a prefeitura autorizou esse espancamento todos os dias. Esses hematomas eu tenho aqui na testa, porque foi a prefeitura de Ubajara que disse que os caras podiam entrar dentro da minha casa para me espancar. Sem eu ter feito nada com o prefeito. Não fiz nada com a família do prefeito. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Esse pessoal aqui se juntando, me caluniando, me difamando, usando meu tom de voz, a minha imagem, para falar mal do prefeito, da família dele, para depois o prefeito pagar para eles me castigarem. Com o Renato Pessoa foi a mesma coisa. O seu Adécio Muniz a mesma coisa, Ari Vasconcelos a mesma coisa, José Romão a mesma coisa e Ari Vasconcelos a mesma coisa. E ainda tem os empresários ainda que são alienados ainda, são manipulados para dar dinheiro para esse povo, para eu ser castigada por uma coisa que não aconteceu. Por uma coisa que só aconteceu na cabeça deles, né? E por conta dessa história aí que eles inventaram, que disseram que era por causa de emprego de garçonete, mas não é, gente. Não é. Isso é para praticar o crime de extorsão, manipulação, de invasão de domicílio, crimes de perseguição, crime de abuso de menores, crimes de assassinato. E eles não serem presos. Mas isso não tem nada a ver com castigo, não. Não é castigo isso, não. É crime puro. Então, eu tenho as provas também desses espancamentos aqui, as marcas. Tem os vídeos na cidade toda. Tem vídeo do meu filho, tem vídeo da minha filha, tem vídeo meu. Eles usam minha imagem para fazer filme pornô. Eles usam a imagem do monte de criança, do monte de gente, até de gente rico, de gente de dentro da política, por uma coisa que a gente não fez. Porque é coisa da imaginação deles, porque dá dinheiro. Porque eles tiram dinheiro de todo mundo. Com esse negócio, não, mas é perseguição, mas é castigo, é para castigar. Não é. É vídeos com crianças porque dá dinheiro. Vídeos de crianças. E para eles poderem entrar dentro das casas do povo, eles precisam inventar um tal de castigo para o prefeito autorizar. Para eles poderem ter acesso às crianças
e a fazer vídeos com crianças e não serem presos. E é por isso que eles estão ensinando muita gente, porque tem muita gente pagando porque o prefeito autorizou. Tem muita gente pagando. Então é só para que vocês entendam um pouco mais e para que vocês prestem atenção quando vocês abrirem processo lá no fórum, principalmente quando tem dinheiro. Processo que envolve dinheiro. Então vocês tenham cuidado, façam a pesquisa para saber o que é que está sendo feito com o processo de vocês. Verifique se o advogado não abriu 2 ou 3 pastas com os documentos, para ser só um processo só, mas várias pastas abertas para se aproveitar. Então vocês tomem cuidado, porque é complicado. Não confie em advogado, não confie, verifique, preste atenção, porque está muito complicado depois dessa tal de perseguição, porque o prefeito autorizou, muita gente se aproveita. Depois eu vou contar uma história para vocês, mas um caso de aproveitamento, que o povo se aproveita de tudo, gente. E nenhum tem pena de você, não. Você pode passar fome, você pode morrer à míngua. Advogado não tem pena, não. Não vá achando que tem, porque não tem, não. Depois eu conto mais uma história para vocês, envolvendo advogados se aproveitando. Um terror dentro da cidade de Ubajara. Depois da liberação do prefeito, todo mundo quer roubar todo mundo quer passar perna em todo mundo aí. Até empresário. Daqui a pouco eu volto.